Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz, misericórdia da parte do Senhor seja contigo neste dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui a respeito do jejum, dando uma revisada hoje naquele episódio que aconteceu com o rei Josafá, rei de Judá. E aqui nós vamos entender como o jejum ele foi crucial para a sua vitória contra os inimigos. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e é sempre um prazer estar aqui com vocês, meditando na palavra de Deus. E você já sabe, mas não custa lembrar que no final nós vamos fazer aquela oração poderosa. Eu já quero te incentivar a ficar até o final do vídeo, assistir até o final, e eu estarei orando com você. Nós temos ouvido vários testemunhos aqui nos comentários de pessoas que têm sido abençoadas através da oração que nós fazemos aqui todos os dias. Tenho também encontrado nos lugares onde eu viajo, onde eu ministro presencialmente, dezenas de pessoas que têm sido abençoadas aqui através deste canal, através das orações que nós fazemos aqui todos os dias. E eu quero te agradecer por estar firme aqui comigo, todos os dias. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, saiba que a inscrição é totalmente gratuita. É só clicar nesse botão vermelho abaixo do vídeo e fazer a inscrição. E ao fazê-la, clique no sininho para ativar as notificações e selecionar também a palavra todas. Meu querido irmão, minha querida irmã, o assunto do jejum é um assunto muito relevante para a nossa vida cotidiana. Eu estou dando aqui uma revisão nos personagens bíblicos que jejuaram, porque nós podemos ver jejum de Gênesis a Apocalipse. Jejum é a disciplina espiritual que Deus escolheu não para que pudesse mudá-lo, é para que essa disciplina pudesse mudar a nós mesmos. E na história de Josafá é muito interessante, porque lá em 2 Crônicas 20, versículo 3, a Bíblia diz que Josafá teve medo. E esse medo que Josafá ele teve dos seus inimigos levou ele a buscar ao Senhor e levou ele a apregoar um jejum em todo o Judá. Fecha aspas aqui para a palavra de Deus. Eu quero deixar também aqui um especial agradecimento aos membros do canal, porque o conteúdo aqui é gratuito, porque na verdade ele é patrocinado pelos membros assinantes, pelos membros apoiadores aqui do canal. Se você ainda não é um membro e gostaria, é só clicar em assinantes ou assinar, e aí você vai... Ou então tem um botão azul, que você pode clicar no botão azul e se tornar um assinante. Porém, lembrando que o conteúdo aqui é gratuito, a assinatura é para aqueles que se sentem chamados a serem um suporte financeiro aqui para o nosso canal. Você também que gostaria de entregar uma oferta, o link está lá na descrição do vídeo, bem como o link do nosso curso bíblico 7RVP e outros links. Importante é isso, a sua inscrição é muito importante para mim, ela é gratuita. A sua curtida, quando você aperta o joinha aí no vídeo, também conta aqui como relevância no vídeo, e também o compartilhamento, enviar aí para pelo menos 5 pessoas do seu relacionamento. Esse vídeo vai nos ajudar demais. Então, voltando aqui a falar a respeito do rei Josafá, ele teve o seu reinado regular, mas ele fez aliança com o rei Acabe, um rei que estava ali vivendo na idolatria com a sua mulher Jezabel. Ele fez várias coisas, mas no final ali de tudo isso, a Bíblia inclusive começa dizendo assim, e depois que ele fez ali, governou na força do seu braço, Deus colocou Josafá à prova. E depois disso, os filhos de Moabe, eu vou aqui resumir bastante a história, Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns meunitas, eles se ajuntaram ali e vieram pelejar contra o rei Josafá. Juntaram ali um exército de 3 nações para pelejarem contra Judá. Então, vieram algumas pessoas trazer aquela má notícia, dizendo, Josafá, grande multidão vem contra ti. Nem era nem contra o reino de Judá, era contra a pessoa do rei. Era algo que estava sendo tratado na pessoa de Josafá. Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Assíria. E eis que já estão em Azazon Tamar, lá no deserto de En-Gedi, Inclusive, estou indo lá agora daqui a alguns dias. Então, Josafá diz assim, a palavra de Deus. Então, Josafá teve medo.
E quando ele teve o medo, ele passou a buscar ao Senhor. Ele se colocou a buscar o Senhor. Josafá era um rei temente a Deus. Mas aqui, no momento em que a chapa esquenta, em que a coisa aperta, meu irmão, minha irmã, Josafá, além de temente a Deus, ele passou a buscar a Deus. E interessante que quando ele começa a buscar a Deus, ele sabe exatamente o que fazer. Ele sabe exatamente qual a ferramenta espiritual que ele deveria usar para buscar a Deus. O que ele faz então? Ele apregoou um jejum, ele decretou como um decreto real, um jejum em todo o reino de Judá. O povo começou a vir ali de várias cidades para Jerusalém e congregou para pedir socorro ao Senhor. Mas a pergunta é, como que o povo estava pedindo socorro ao Senhor? Estava em jejum e oração, nessa ordem, jejum e oração. Porque o jejum faz a oração virar um poderoso clamor. O jejum faz o miado de um gatinho, de uma gatinha, virar o rugido de um leão, de uma leoa. Amém, queridos? Jejum e oração, nessa ordem. Então o povo se congregou, começou a buscar socorro, pedir socorro ao Senhor, né? Vieram pessoas ali de todas as cidades e mesmo lá nas cidades, as pessoas que não vieram a Jerusalém, em suas cidades, elas se colocaram em jejum, em oração. E Josafá, ele se colocou em pé ali no meio da congregação de Judá, lá em Jerusalém, né, diante da casa do Senhor, diante do pátio do templo, né, do pátio novo do templo, e ele disse assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais. Ali então, após o jejum, o Josafá ele começa a fazer uma oração poderosa. E no meio dessa oração, o que acontece? Deus intervém. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso que eu estou falando aqui está em 2 Crônicas, capítulo 20. Caso você queira conferir, eu estou falando em minhas palavras e bem resumidamente para salvarmos tempo aqui. Mas vamos lá. Então, no meio daquela oração e jejum, né, que estava ali fazendo Josafá e o povo de Israel, Deus intervém. Deus sempre intervém. Diz assim a palavra do Senhor, que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E ali o Espírito de Deus, quando ele chegou, ele procurou ali, achou o profeta, né? Ele achou o Jaziel, que era filho de Zacarias, que era filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, que era um levita, dos filhos de Asaf. E aí esse menino, o Jaziel, levita, e aí ele se levanta ali no meio da congregação, cheio do Espírito Santo, e diz assim, diz o Senhor: meu Deus, isso é gostoso demais. Quando a gente ouve isso, você sabe assim que a batalha já está ganha. Quando, depois do jejum, depois da oração, vem a palavra profética, meu irmão, aí não tem para ninguém, porque ninguém pode contra Deus. Quando vem a palavra profética, Deus não fala nada que não esteja já na palavra. Mas lembra de Jesus no deserto, jejuando? Ele disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Só que a palavra grega para a Bíblia é logos. Quando Jesus ali no deserto ele fala, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema. É a palavra vivificada pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo de Deus ele vem ali no meio da congregação de Judá e ele toma a vida de Jaziel, o filho de Zacarias, e ele se levanta, eu estou até arrepiado aqui só de falar, quando ele toma a vida de Jaziel, Jaziel se levanta, e ele diz o seguinte, ele levanta e diz assim, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição e ficais parado e vede o livramento, o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco.
Aleluia. Meu irmão, isso é poderoso demais. Olha só, Deus falou assim, olha, eu vou ganhar a batalha para vocês, mas vocês vão ter que ir lá e encarar o inimigo. Vão ter que ir lá e vão tomar a posição, só que não vão batalhar, porque essa batalha é minha, essa batalha não é vossa. Ao fazer o povo sair ali da proteção das muralhas e encontrar com esse grande exército lá naquele vale, Deus tratou com o medo de todo mundo, tratou com a fé de todo mundo, mas Deus diz, vá lá e fique parado, porque vocês vão ver o salvamento que eu vou dar para vocês, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, não se assustem. Amanhã mesmo eu vou resolver essa parada. Amanhã eu vou te dar a vitória. Meu irmão, Deus dizendo, amanhã eu vou fazer esse negócio. Amanhã eu vou quebrar tudo. Amanhã eu vou quebrar esse muro. Já que não tem porta, não tem portão, eu vou quebrar esse muro. Não tem ponte, vou abrir o mar, vou abrir o rio. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Nós precisamos de jejuar e orar até recebermos a palavra profética, meu irmão. Até recebermos a palavra profética, minha irmã. Então a Bíblia continua dizendo ali no capítulo 20 que Josafá, ele se ajoelhou, ele se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam diante do Senhor como ato de adoração e adoraram ao Senhor. E aí eles pegaram os levitas, combinaram com os cantores, né, os filhos dos coatitas, dos coreitas, e eles começaram a louvar a Deus, o Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Isso ali, no momento que houve o mover profético, já começou um grande período de louvor, né? Foi uma noite tremenda essa noite, porque a vitória viria no dia seguinte, meu irmão. Mas o mistério não parou. Veio a palavra profética, começou uma grande vigília ali, um grande poder ali, adoração, louvor, os levitas cantando e dando glórias a Deus. E a Bíblia diz que eles louvavam com voz alta sobremaneira. Era um som alto assim, estava quebrando tudo. E pela manhã, de manhã, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, Josafá, o rei Josafá, ele se colocou em pé e falou aquela famosa frase que todo crente gosta, né? Ele diz o seguinte: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Todo crente gosta desse versículo. Gosta ou não gosta? Crente gosta de falar isso. Crede no Senhor, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mas esses crentes só esquecem que para chegar nesse ponto aqui, teve um jejum coletivo, um jejum do rei Josafá, um jejum da nação de Israel, um decreto de jejum, orações, clamor. Teve uma intervenção de Deus através do profeta. Nós não podemos pegar um texto isolado de um contexto achando que vai funcionar por causa da cor dos nossos olhos. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, desesperadamente entender as ferramentas espirituais que movem o reino espiritual, que move o sobrenatural. E jejum é uma dessas ferramentas, jejum é uma dessas armas espirituais que foi usada até chegar nesse desfecho aqui dessa palavra de Josafá, por causa de uma palavra profética, por causa das orações, por causa do jejum. Amém, queridos? Você está me acompanhando? Você está comigo aqui? Você está comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou te dando aqui nesses dias, nesses 21 dias de conteúdo a respeito de jejum, eu estou te dando uma chave poderosa de como você vai destravar a sua vida espiritual. As coisas vão dar certo em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ouve, ó Israel e Judá e moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. E aí ali Josafá se aconselhou com o povo, ordenou os cantores, colocou, né, gente, os músicos ali na frente, na infantaria, né? Os primeiros ali na frente, vestidos de ornamentos sagrados, e foram marchando ali à frente do exército e louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí, quando os cantores começaram a cantar, os levitas começaram a louvar a Deus, e o Senhor colocou emboscada contra os filhos de Amon, contra os filhos de Moabe, contra os moradores do Monte Seir.
aqueles que estavam vindo contra Judá, contra Josafá, e eles foram desbaratados. Eles começaram a se matar entre si. Deus colocou uma confusão, uma dissensão. É tão legal quando Deus joga o inimigo contra o inimigo, que a gente não precisa nem sujar a mão, né? Deus colocou o inimigo para destruir os próprios inimigos. Quando tem jejum, quando tem oração, essa pessoa que está te perseguindo, Deus vai levantar aquilo que antigamente era amigo como inimigo e eles vão se pegar. É muito bom quando Deus usa o inimigo para destruir o inimigo. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os teus inimigos se levantem contra os teus inimigos. E enquanto isso, você viva a sua vida em paz, em nome de Jesus. Eu fiz aqui uma introdução até muito longa, né? Longa demais até, eu peço perdão, mas eu creio que foi muito edificante. Então eu vou dar uma acelerada agora para nós podermos orar, que é o nosso objetivo aqui nesse conteúdo, é orarmos juntos. Fica firme até o final que a gente já vai orar. Mas eu não posso deixar de falar a respeito desse jejum como arma espiritual. Josafá, ele usou o jejum como arma espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito, abre aspas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, fecha aspas. Então, queridos, nós temos que entender que mesmo que nós estejamos sendo prejudicados por um ser humano, a nossa luta não é contra aquele ser humano. Existe uma entidade maligna que está se apoderando daquele ser humano para nos atacar. E como que eu vou vencer coisas sobrenaturais com armas naturais? Não tem como. Eu tenho que vencer com armas sobrenaturais e o jejum é uma arma poderosa no mundo sobrenatural. E no Antigo Testamento nós temos testemunhos tão maravilhosos como a rainha Esther, que jejuou para obter o favor do rei Assuero. Está lá em Esther, capítulo 4, versículo 16. Amém? Escreve aí para mim nos comentários a seguinte frase: o jejum é a arma silenciosa que desarma os inimigos espirituais. O jejum é a arma silenciosa que desarma os inimigos espirituais. Escreve, por favor, nos comentários. O jejum é a arma silenciosa que desarma os inimigos espirituais. Você também pode tirar aquele print dessa frase para postar nos seus stories, marcar lá o pastor Antônio Cirilo e eu vou repostar o seu post. O jejum é a arma silenciosa que desarma os inimigos espirituais. Enquanto você vai escrevendo, já vou aqui para o segundo ponto, que o jejum ele é um vínculo de comunhão com Deus. Josafá, ele buscou a Deus no meio da crise. Eu disse, Josafá ele vinha tendo um reinado regular. Ele era temente ao Senhor, mas no momento que a crise chegou, no momento que a ameaça chegou, ele passou a buscar o Senhor. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, abre aspas, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Fecha aspas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Daniel, ele é outro exemplo bíblico. Ele jejuou, ele orou e Deus deu a ele entendimento naquela questão que ele estava buscando a Deus ali, lá em Daniel capítulo 9, versículo 3. Você vai ver que Daniel ele orou e jejuou para ter um entendimento de algo que estava para acontecer no reino de Judá. Escreve para mim também aí nos comentários a seguinte frase: o jejum me aproxima de Deus e Deus me aproxima da vitória. O jejum me aproxima de Deus e Deus me aproxima da vitória. Porque em Deus nós somos mais que vencedores, nós somos conquistadores, nós vencemos e nós mantemos a vitória. Então escreve para mim, o jejum me aproxima de Deus e Deus me aproxima da minha vitória. Enquanto você vai escrevendo, eu vou aqui para a última consideração e aí nós vamos orar. O jejum, ele é a confiança na providência divina. Quem jejua, jejua porque tem confiança no livramento de Deus. Josafá, ele confiou em Deus, ele confiou que Deus lhe daria a vitória. No momento em que ele recebeu a notícia que estava sendo ali cercado, ele poderia já ter ajuntado o exército, gente. Ele era o rei de Israel, já poderia ter lançado o decreto dizendo: convoco todo o exército, vamos lutar, ou então vamos fugir, ou então vamos nos preparar para um grande cerco. Não, ao invés de fazer isso, ele lançou um outro decreto, ele escreveu um outro decreto, ele decretou um jejum, porque claramente o rei Josafá confiava que o livramento de Judá viria não pela espada
do homem, mas pela espada do Senhor. E ele confiou em Deus. A prova é que, ao invés de proclamar, ao invés de decretar a guerra, ele decreta o jejum. Então Josafá, ele confiou que Deus lhe daria a vitória. E lá em Êxodos, capítulo 14, versículo 14, está escrito, abre aspas, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, fecha aspas. Tudo que Josafá fez estava baseado na palavra de Deus. O Senhor pelejará por vós. Então eu imagino Josafá ali no aperto, dizendo, peraí, tem uma jurisprudência espiritual aqui. Nós vamos jejuar e o Senhor pelejará por nós. E o que aconteceu, queridos? O Senhor pelejou por eles. Como? Deus meteu confusão no arraial do inimigo. E o inimigo ali se ajuntaram um contra o outro e se destruíram para a glória do nome do Senhor. Abraão também, o nosso pai, segundo a fé, ele é um exemplo de confiança a Deus no momento ali em que ele foi testado. Você pode conferir lá em Gênesis 22, de 1 a 18. Eu não vou ler aqui para não ficar muito longo, tá? Mas está lá em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 a 18. Você vai ver que como Abraão, nosso pai, ele confiou em Deus no momento de teste, no momento de prova. Escreve para mim aí mais uma vez nos comentários. O meu jejum é a prova de que eu acredito na providência de Deus. O meu jejum é a prova de que eu acredito na providência de Deus. Escreve aí, por favor, para gravar aí no seu cérebro. E, queridos, concluindo, o jejum ele é muito mais do que a abstinência de comida. O jejum é a garantia da presença de Deus. Jejum é um ato de guerra espiritual. Amém, queridos? É um ato de agressão espiritual. Nós estamos em guerra. O inimigo declarou guerra contra nós e nós temos o direito à legítima defesa. Amém? Vamos usar essa arma de infantaria que atira lá longe, no lugar onde nós ainda não chegamos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos atirar com esse obuseiro aí, vamos mandar essa munição, né? Lá longe onde nós ainda não chegamos. Queremos que quando nós chegarmos lá, que o inimigo já tenha sido destruído em nome de Jesus Cristo. Assim como Josafá, eu e você, nós também podemos experimentar vitórias sobrenaturais em nossa vida se nós praticarmos a mesma coisa que Josafá e o povo de Judá praticaram. Então, mais uma vez eu quero te exortar, para de perder tempo, não perca tempo. Comece ainda hoje mesmo o seu período de jejum. Convoque, se você é um líder de célula, um líder de grupo de convívio, um líder de grupo de crescimento, seja qual for o nome aí do seu grupo caseiro, né? Se você é líder de uma igreja, se você tem amigos, um ciclo de amigos no WhatsApp, já faz um relógio de jejum e oração, comece a jejuar, comece a orar, não espere a chapa esquentar. O nosso Senhor Jesus, ele jejuou antecipadamente pela nossa salvação. Ninguém é salvo sem jejum e oração, porque Jesus, antes de fazer todo o procedimento cirúrgico para a nossa salvação, ele foi para o deserto jejuar e orar, e eu te digo, ele estava jejuando e orando pela tua vida. Então você que ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega agora, aqui, coloca aqui nos comentários agora, ó, eu entrego a minha vida a Jesus. Escreve para mim nos comentários. Eu estou entregando a minha vida a Jesus. Jesus jejuou por mim, ele orou por mim, ele orou por este momento e eu estou entregando a minha vida a Jesus. Se você está desviada do evangelho, coloca também nos comentários. Eu estou voltando para a igreja hoje. Porque desviado é quem desvia da igreja, viu, gente? A pessoa desviada, ela está em casa, ela continua apaixonada por Jesus, mas ela abandona a igreja. Então escreve aí, você que está desviado. Eu estou voltando para a igreja hoje. Mesmo que não tenha culto hoje, escreve aí para selar no teu coração em nome de Jesus. Você que está entregando a sua vida para Jesus, escreve para mim nos comentários e eu quero pedir agora a todos os crentes a começar a responder essas pessoas com palavras de ânimo, com palavras de encorajamento, com versículos bíblicos de encorajamento, chamando elas em nome de Jesus Cristo para esse lugar, para esse patamar mais alto espiritualmente falando, em nome de Jesus. Então escreve aí, eu estou entregando a minha vida para Jesus hoje. E também, se você está voltando, escreve, eu estou voltando para a igreja hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus?
Senhor Deus e Pai, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Isso está lá no Salmo 46, no versículo 1. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. Meu Deus, nós colocamos a nossa vida perante o Senhor. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses meus irmãos que estão agora entregando as vidas para Jesus, esses meus irmãos e irmãs que estão voltando para a igreja agora, aqueles que estão firmes comigo aqui, Senhor, nessa grande igreja online, nessa grande igreja virtual, aqui no canal do YouTube. Pai Santo, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, nós buscamos a força de Ti, buscamos a direção profética, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, Te buscamos com orações e com jejuns, Pai, nesses dias. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, ajuda-nos a perseverarmos na fé, na dependência, a cada passo da nossa vida. Senhor, está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Senhor, nós nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua soberania, à Tua sabedoria, à Tua palavra rema, à Tua palavra profética, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a agir pela fé, a agir no jejum e na oração, para que sejam quebradas, ó Deus, as cadeias do nosso coração, e aí nós possamos praticar os princípios do Teu reino, estender a nossa mão aos necessitados, orar por aqueles que sofrem, meu Deus, reatar os laços familiares que estão quebrados e vivermos de acordo com a Tua palavra. Senhor, nós estendemos essa oração em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes e que não podem nem mesmo jejuar. Nós estendemos o nosso jejum e a nossa oração a eles, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão enfrentando as doenças ditas incuráveis, estão enfrentando também doenças emocionais, doenças sentimentais, meu Deus, psicossomáticas, ó Deus, aqueles que estão passando por crises existenciais. Tem misericórdia, Senhor. Sustenta os Teus filhos, sustenta aqueles que caem, levanta aqueles que estão abatidos. Meu Pai, de acordo com o que está escrito no Salmo 145:14, que o Senhor sustenta todos que caem, que o Senhor levanta a todos os abatidos. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço a libertação por aqueles que estão presos no pecado, Senhor. Estão presos nos frutos da carne. Meu Deus, que venha agora o sangue do Cordeiro sobre cada um deles. E eu, mais uma vez, eu amarro essa entidade maligna, essa entidade que encostou neste irmão, nessa irmã, para se alimentar dos pecados que estão sendo praticados. Eu te amarro, eu te repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, solta, em nome de Jesus. Seja liberto, seja liberta agora, seja liberto dessa cadeia, dessa corrente espiritual. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós também nos lembramos aqui, oramos pela vitória na vida financeira, oramos pelos trabalhadores que estão desempregados, pelos trabalhadores que estão endividados, pelos trabalhadores que estão falidos, estão quebrados. Meu Deus, eu invoco sobre cada um de nós, ó Deus, o Salmo 23, versículo 1, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós nos apegamos à Tua palavra, ao jejum e à proclamação da Tua palavra. Pai, nós intercedemos por aqueles que estão vivendo agora crises familiares, crises profissionais, crises, meu Deus, judiciais. Pai Santo, com causas na justiça, nós pedimos, Pai Santo, que a Tua justiça, que o Teu juízo seja sobre esta causa. Oramos também, Senhor, pelos presos políticos, oramos pela perseguição, meu Deus, no Brasil, Pai Santo, na Coreia do Norte, na Rússia, Senhor, Pai Santo, em Cuba, Pai, na Nicarágua, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em todo lugar onde há perseguição política, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, traz uma equação espiritual sobre essa situação política do Brasil. Pessoas inocentes que estão sofrendo, ó Deus, por causa de pessoas culpadas. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, toma o coração dos julgadores, dos juízes diante de Ti.
eu coloco sobre eles, Senhor, bênção e maldição, que o anjo do Senhor esteja ali sobre as instâncias judiciais para juízo e justiça. Se agirem bem, o Senhor executará a justiça, Senhor, mas se agirem mal, o juízo de Deus vai descer, em nome de Jesus Cristo, porque nenhum homem está acima do Senhor, nenhum homem pode se alvorar acima do Senhor. O Senhor está acima de todos. O Senhor estabeleceu o Estado de Direito para que as pessoas sejam respeitadas e vivam em paz. Traz a equação, meu Deus, na interpretação da lei, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda vingança política, toda vingança ideológica seja repreendida em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos Estados Unidos, na Nicarágua, no Brasil, em todas as nações, nas nações do Oriente Médio, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu oro pela tua igreja que está sendo perseguida em todas as nações. Dá vitória aos teus filhos para pregar o Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por Jerusalém, oramos por Israel, oramos pelo Brasil, oramos pelos Estados Unidos da América, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e oramos pelas nossas vidas. Socorre-nos, Senhor, dá-nos forças para jejuar. Deus, me ajuda a jejuar em nome de Jesus. Escreve para mim aí nos comentários: meu Deus, me ajuda a jejuar. A palavra de Deus diz o seguinte, que Deus é o nosso refúgio, e eu coloco essa palavra profética sobre a sua vida. Deus é o teu refúgio. Em sua presença, toda forma de sofrimento, toda forma de opressão em sua vida é quebrada em nome do Senhor Jesus. Está quebrada agora em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo conteúdo, se Deus quiser.